Meu nome é Agatha Sterler Molina Leighton e sou graduanda do 5º ano de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia pela Universidade Positivo. Também sou aluna do projeto de Iniciação Científica contemplada com bolsa pelo CNPq com o orientador Hilton Santos da Silva e Josimar Brilhador, acerca do tema análise de sinais eletroencefalográficos para identificar padrões durante as tarefas de leitura de textos e expressões verbais. Eu vou começar falando um pouco sobre o contexto de sinais bioelétricos. Bem, a interação entre humanos é essencial para o desenvolvimento de tecnologias para a sociedade, sendo a base da própria qualidade de vida. Assim, doenças neurodegenerativas como Parkinson ou Alzheimer, por exemplo, podem comprometer o bem-estar do indivíduo. Como o cérebro é um órgão de difícil acesso, foi necessário desenvolver ferramentas de diagnóstico dessas doenças, como exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética. Ambas essas tecnologias têm como finalidade criar imagens de alta definição da região a ser analisada, o que ocasiona em uma análise somente morfológica, sendo necessários acompanhamentos para avaliar o comprometimento funcional e biológico do encéfalo. Assim surgiu a necessidade de ferramentas mais abrangentes. O método de análise de sinais bioelétricos ganharam espaço entre as técnicas de realização de diagnósticos dessas doenças, que se baseiam nas células nervosas produzirem sinais elétricos a partir da reação bioquímica, alterando o campo elétrico para transmitir informação. Entre essas metodologias, os sensores eles podem estar ligados diretamente no cérebro por eletrocorticografia ou utilizando uma rede de eletrodos na superfície do encéfalo do paciente, como na eletrocefalografia. Por se tratar de uma análise além do visual, é possível abranger maior faixa de anomalias, além de disponibilizar dados que podem ser trabalhados em diversas áreas, além da neurociência, como estatística e inteligência artificial. Essas ferramentas da computação, elas são úteis quando há uma grande variedade de dados, a fim de identificar padrões imperceptíveis ao humano por análises visuais. Dessa forma, esse projeto visa avaliar os métodos de classificação de sinais eletrocefalográficos a partir da aprendizagem de máquina, assim como as condições necessárias para uma boa análise de amostras desde a coleta até a validação. Bem, o primeiro passo para qualquer análise de dados é a coleta. Para sinais encefalográficos, primeiramente é definido a finalidade do exame, para desenhar as atividades realizadas pelos voluntários ou pacientes, como atividade de leitura, escrita ou fala. Nota-se que as atividades, como fala, elas também podem ter interações com atividades motoras, dependendo da atividade. Então, deve ser orientado que o paciente ele esteja em estado de repouso e também é definido os eletrodos e a sua conformação, como tem na imagem. Para o pré-processamento, como os sinais eles são medidos pelo couro cabeludo em uma técnica não invasiva, os dados de saída não representam com precisão os sinais originados do encéfalo, possuindo ruídos indesejados e imprevisíveis. Assim, a etapa de pré-processamento é essencial para um acervo de dados reais de boa qualidade, sem perder informações necessárias para a classificação. Bem, o primeiro passo é a conversão do sinal para um arquivo legível como o EDF. Para o refinamento das amostras do sinal, há a etapa de filtragem, que consiste em remoção de ruídos fisiológicos e não fisiológicos. Como os sinais bioelétricos possuem amplitudes usuais entre 20 microvolts até 500 microvolts, com frequência entre 0,5 a 35 Hz, utilizam-se filtros que contemplam essas frequências, podendo utilizar passa baixa, passa alta, passa faixa ou rejeita banda, quando frequências específicas a serem descartadas no sinal. Dentro das frequências filtradas, os sinais eles podem ser subdivididos em tipos de onda, onde cada uma representa majoritariamente um estado cognitivo. Para essas atividades, principalmente de leitura e fala, a frequência alfa e beta são as que devem estar predominantemente no sinal, porque elas são as atividades de repouso e de estado de alerta. Para a decodificação, um dos métodos recomendados na literatura é a transformada de Fourier, que consiste em uma decomposição das senoides, de forma que as suas frequências elas possam, ao invés de ficar em função do tempo, fiquem em função de frequência, amplitude. Assim, um sinal que era visualmente poluído e imprevisível pode ser caracterizado em função da sua frequência e classificado como amplitude. Para classificação, após o processamento, é possível visualizar os dados matematicamente, onde as amostras elas são separadas em função das suas frequências, evidenciando a amplitude, como mostra na imagem, que foram excluídas certas frequências, aqui essa parte de uma tabela, em que é separado entre as amostras as frequências e suas amplitudes em microvolts. E as amostras, assim, elas devem ser rotuladas para que as previsões elas possam ser executadas e ser rotuladas nos devidos lugares.
Para o treinamento da classificação, deve existir no mínimo 2 ou mais grupos de rótulos, como eu mencionei. Em conjunto com o banco de dados, eles devem estar também previamente rotulados. O primeiro o primeiro analisado de classificador, o que a gente mencionou, foi o K-vizinho, que parte do princípio que tudo que possui uma semelhança provavelmente se pertence. Assim, a fórmula dele consiste fundamentalmente em calcular as distâncias entre as amostras não classificadas e o ponto mais próximo das amostras já rotuladas, como mostra ali o ponto verde que está entre os roxos e os vermelhos. É... Em contrapartida, também tem um algoritmo de máquina de vetores suporte que utiliza métodos de delimitação por vetores como uma espécie de margem. Então, ele basicamente pega os dados, ele tenta criar um hiperplano para que ele consiga separar os dados e classificar a partir deles, o que acaba sendo um método não probabilístico. E, por fim, também tem as redes neurais, que executam um algoritmo de forma um pouco distinta das outras metodologias, no momento que são utilizadas várias unidades de processamento. O modelo é inspirado pelo sistema nervoso central de animais, utilizando o sistema de unidades interconectadas, associadas a neurônios humanos. As unidades de processamento, que elas são chamadas dessas camadas ocultas, elas realizam funções de ativação de degraus, produzindo estruturas de decisão semelhantes a esse efeito cascata. Cada nó ele compõe uma camada oculta, representando um modelo de regressão linear individual, onde se armazena dados, limites, pesos e as próprias saídas. É, Tendo como objetivo principal buscar por padrões em sinais bioelétricos, utilizando aprendizagem de máquina, as validações eles aconteceram por base de estudos anteriormente realizados com bancos de dados de diversos experimentos, em seus próprios treinamentos e retorno do algoritmo. Ele testaram as suas acurácias e a gente pôde testar tanto da K-vizinho quanto da máquina de vetor e suporte e as redes neurais. E o do K-vizinho, ele deu uma taxa de 85% e a máquina de vetores até 75%, sugerindo que funções lineares elas não são suficientes para discriminar amostras que são muito variantes entre pacientes. Já para redes neurais, atingiu 99% de acurácia. Além dos algoritmos escolhidos, outro ponto que também foi levantado foi a divergência das funções de decodificação utilizadas, que foi mencionado anteriormente da transformada de Fourier, também foi apresentado coeficiente de wavelet, que poderiam ser levados para o banco de dados, para não perder informações em função do tempo pela transformada de Fourier, que transforma o tempo em frequência. E como conclusão desse projeto, foi possível notar que vários aspectos, desde a coleta até a validação, alteram a acurácia dos algoritmos para identificação de padrões de atividades cognitivas, como a fadiga durante a coleta, que ocasiona ruídos e faz com que seja menos discriminante, a definição das frequências de interesse, como as alfa, beta, gama, maior aproveitamento do espectro, como esses coeficientes que eu mencionei antes, e por fim, é possível afirmar que sinais eletroencefalográficos eles possuem padrões complexos, mas que podem ser identificados por classificadores de aprendizagem de máquina, principalmente por redes neurais artificiais. É isso. Muito obrigada.